Amém? Livro de Provérbios, glória a Deus. Hoje a gente tem um tema que é a responsabilidade na construção de um legado. Glória a Deus. Provérbios 22, verso 6. Um texto bem conhecido aqui por muitos, mas que nós vamos, fazer uma análise hoje diferente desse texto. Glória a Deus. Vai ter a projeção? Consegue fazer a projeção? Provérbios, capítulo 22, verso 6. Glória a Deus. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Só esse versículo. Ele é bem simples, ele é bem singelo, e ele é bem conhecido por muitos, principalmente pelos pais, quando querem ensinar os seus filhos, dito por muitos pais. Provérbios, ele é um livro que eu particularmente amo muito, o livro de Provérbios. Provérbios é um livro de instrução. Provérbios é um livro que foi escrito com o intuito, com a ideia de deixar ali escrito conselhos, sabedoria. Afinal, foi escrito por uma pessoa muito sábia. E Provérbios, ele é rico em conselhos. Provérbios, ele é um livro que ele, todos os capítulos dele vai falar sobre conselhos, vai falar sobre instrução, vai falar sobre direcionamento. Então, no capítulo 22, no verso 6, ele vai falar a respeito da educação. Ele vai falar sobre o ensino, sobre a responsabilidade do pai, da mãe, sobre os seus filhos. Porque ele está dizendo, ensine a criança. Logo ele está dizendo, logo ele está instruindo a quem de fato é um pai e uma mãe, a responsabilidade de cuidar daquela criança. Ensine a criança no caminho. Algumas traduções vai dizer, ensina a criança o caminho. Mas na minha e na projeção está dizendo, no caminho. E aqui a gente vai olhar para essa conjugação aqui desse verbo, de ensinar a criança no caminho. A importância que é não somente de eu falar, não somente de eu dizer, de eu apontar, mas simplesmente a importância de eu estar no caminho, de eu caminhar também, de eu ser ali alguém que vai não somente falar, mas também que vai agir conforme as palavras. Tem um texto em Gênesis 1, verso 26. E esse texto eu tenho como a base do que Deus projetou para nós. Gênesis 1, verso 26, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou. No princípio, Deus faz. No princípio, Deus reúne-se com o Filho e com o Espírito e reúne e diz, façamos o homem. Façamos a criatura. Façamos o ser. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Logo, a projeção de Deus para o ser humano foi de imagem e semelhança de Deus. Como um pai, ele estava projetando os seus filhos. Como pai, ele estava modelando os seus filhos. E ele cria o ser humano. Ele forma o ser humano, modela o ser humano, que antes era apenas barro, passa a ter um espírito que vive dentro dele. E esse ser é a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus está ensinando em Provérbios o
ensinar o caminho aos seus filhos. Ensinar o homem, e quando eu digo homem e mulher, a responsabilidade de estar no caminho. João vai falar, né? João 16, verso 4, vai falar que Jesus é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então aqui a criança deve ser ensinada no caminho. Quantos de nós já nos deparamos com em algum momento da nossa vida, alguém chegou até nós e disse: olha, vem comigo que eu te explico no caminho. Vem comigo que eu te conto. Ei, embora ali, vem que eu te conto no caminho. Sabe o que está significando isso? Que está acontecendo uma ação. Aquela pessoa está em movimento. E no caminho ela vai explicar o que está acontecendo. Quando nós somos colocados nessa terra, quando nós fomos tragos para essa terra, e para quem é pai, para quem é mãe, Deus dá a responsabilidade de segurar na mão do filho e de acompanhá-lo no caminho. Não é dizer, vai, esse é o caminho. Não, é pegar na mão e estar no caminho. A trajetória da nossa vida, enquanto nós vivermos nessa terra, é estar no caminho. Nós não sabemos quantos anos nós vamos viver. Se 20, se 30, se 40, se 50, se 70, se 80, se 90, se 100 anos. Nós estaremos no caminho. Nós estaremos caminhando, ensinando. Então aqui o livro de Provérbios está falando sobre a instrução de ensinar essa criança nesse caminho. No caminho em que essa criança, ela deve andar. E quando essa criança for velha, não se desviará dela. Logo aqui, Provérbios está falando sobre a segurança que é de um pai e de uma mãe. Saber instruir o caminho. Saber a responsabilidade que é modelar no caminho. Talvez a gente venha falando de legado e você pergunta, mas o que é legado? Segundo o dicionário, legado é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. É a experiência de vida que passa de geração para geração. O que é legado? É aquilo que nós deixamos. É aquilo que foi deixado para nós como experiência de vida. Foi deixado como algo de valor. Podemos dizer que também o legado, ele é uma herança. Então, a gente vai olhar e vamos ver que nos dias atuais, a humanidade tem corrido desesperadamente em busca de construir patrimônios e riquezas e grandezas para deixar para os seus filhos. E isso não é errado. Mas a pergunta maior é, será que esse é o principal motivo da nossa busca como responsáveis por alguém? O legado, ele é além do que material. O legado, ele vai além do que as tuas mãos podem palpar. O legado, ele tem a ver com gerações. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar de legados. De histórias de pessoas que deixaram legados. O interessante é que a gente vai ler Gênesis, e no livro de Gênesis está falando assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus falava com o homem, quando Deus falava com o seu povo, ele referia-se não somente a uma única pessoa, mas ele se referia a um Deus de geração. Ele dizia, olha, o Deus do pai, o Deus do filho, o Deus do neto, o Deus do bisneto. Ele estava dizendo que o Deus de todos aqueles homens era ele. Que a caminhada, tudo que ele tinha feito, os feitos dele, todas as vezes que Deus falava para os seus profetas e dizer, olha, passa essa mensagem para o povo. Diz para o povo isso, diz para o povo aquilo. Deus enfatizava em dizer, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele Deus que acompanhou vocês, aquele Deus que formou, aquele Deus que sustentou vocês. Deus sempre deixando claro que ele se relacionava não somente com uma pessoa, mas ele se relacionava com gerações. Ele se relacionava com descendências. O plano de Deus não é somente alcançar a mim e a você, mas o plano de Deus é alcançar as nossas gerações futuras.
O plano de Deus é alcançar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos. A intenção de Deus é que as gerações futuras conheçam dele através de nós. Mas para isso, nós precisamos aprender a andar nesse caminho. Precisamos aprender a andar e ensinar os nossos filhos no caminho. E é o que nós temos projetado. E eu tenho feito uma análise muito grande sobre isso nos últimos tempos. Antes mesmo de o pastor falar, pedir para que eu viesse aqui, me convidasse para estar nessa noite, eu já havia, pensado e via. Eu sou uma pessoa que, eu costumo dizer que eu penso demais, eu penso até demais. Então, assim, esse assunto sobre legado, ele mexeu comigo. Ele mexeu com o meu interesse em buscar conhecer, em buscar saber. E aí eu estava pensando, eu teve um dia que eu fui para casa com a minha filha e chegamos lá em casa, ela disse assim, eu disse, vamos fazer uma árvore? Ela disse, vamos fazer uma árvore genealógica, vamos fazer uma árvore da nossa família. E aí colocava, a base da árvore era saber os nomes dos bisavós, e aí colocaria os avós, os meus pais, e assim a gente faria a sequência. E aí quando chegou a base da raiz ali, eu não sabia o nome dos meus bisavós. E aí ela, mãe, mas qual era o nome da mãe, da sua avó? E aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, qual era o nome da minha bisavó? Qual era o nome dela? Eu não sei, eu sei o nome da minha avó. E eu ainda sei o nome da minha avó materna, o nome da minha avó e do meu avô materno, eu sei. Nem o nome dos meus avós paternos eu sabia dizer quem era. E aquilo me causou, uma curiosidade em saber, meu Deus, que herança, que legado os meus avós deixaram para mim, ao ponto de eu nem saber qual era o nome deles, ao ponto de eu nem saber como eles se chamavam. E ali eu comecei a agradecer a Deus, porque eu disse, Deus, no meu tempo o Senhor tem feito diferente. Na minha geração o Senhor tem feito diferente. O Senhor tem me dado oportunidades de construir um legado diferente, de construir uma história diferente. Porque qual é o desejo da Tassimara? O desejo da Tassimara é que os filhos dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, conheçam quem era a Tassimara. Conheçam quem era eu. Então, nós olhamos para isso e nós estamos vendo que muitas vezes nós estamos dispersos, sem responsabilidade na construção do nosso legado. E quando nós falamos de legado, fala-se também de construção. Porque o que é o legado? O legado normalmente ele é visto depois que você morre, depois que você parte dessa vida. Quantos de nós, olha, nós temos um exemplo, o legado do Silvio Santos, da atualidade, para que todo mundo conheça. Todo mundo fala do legado que aquele homem construiu. Todo mundo fala do legado que ele deixou para os filhos dele, para os netos dele. Um homem íntegro, um homem honesto, um homem reto. Então os filhos e os netos e os bisnetos e tantas outras pessoas conhecerão quem era Silvio Santos. Eu sou estudante de psicologia e quando eu fui estudar, quando eu entrei na academia, eu tive ali, um aprendizado muito grande e algo me chamava muita atenção. Porque a graduação, ela é muito cheia de teoria. Ela é muito teórica. E essas teorias, é muito interessante porque são filósofos, são teólogos, são cientistas. E o interessante é que para que o ensino seja passado, tem que dar referência. Tem que dar referência, tem que dizer quem foi que achou. Quem foi que chegou àquela conclusão? Quem foi que gerou aquela metodologia? Quem foi que gerou aquele ensino? E aquilo me chamou a atenção em pensar, por exemplo, nós temos um exemplo chamado Freud, na ciência, vai falar sobre Freud. Freud, um homem ali da questão cientificamente, um homem que viveu, há muitos anos. Mas o homem deixou uma teoria que até hoje, as graduações, os cursos, fala dele. Ele deixou um legado. Ele construiu um legado de ensino. Teorias dele que já passaram, tem teorias que já são antigas, já são ultrapassadas, mas até hoje são lembradas. A importância dele.
Então o legado, ele é nada mais, nada menos do que o que você deixa impresso na vida não somente dos seus filhos, mas na vida de tantas outras pessoas. Sabe, não é somente na vida dos seus filhos que Deus lhe deu, que Deus vai lhe dar, mas na vida de tantas pessoas que olharão para você e falarão de você de uma forma positiva. A pergunta é, qual é o legado que nós estamos construindo? O que nós estamos construindo no nosso tempo? Nós ouvimos tantas pessoas nos dias atuais. Nós ouvimos tantas pessoas. Mas para um legado é necessário uma construção. Não sei se você já construiu alguma coisa. Talvez você já até construiu algo. Não sei se você já construiu uma casa. Não sei se você já construiu ali um muro, levantou um muro. Não sei se você já construiu algum projeto. Não sei se você já construiu alguma empresa. Não sei se você já construiu uma família. Eu não sei que tipo de construção você já fez na sua vida. Mas para construir algo, é necessário que eu ouça das experiências de quem já construiu. É necessário que eu tenha referência para construir algo. É necessário que eu procure ouvir das experiências das pessoas, para que eu construa algo. Algo que eu desejo que seja sólido, que seja firme, que seja reto, que seja digno, que seja honesto. Nos dias de hoje a gente ouve tantas pessoas, a gente ouve tantas referências. Referências da internet é o que mais tem. Eu quero ouvir a referência do fulano, e vai e busca a referência. Mas a pergunta que fica é, vale a pena ouvir a referência? Vale a pena ouvir quem nunca construiu nada? Vale a pena ouvir quem nunca construiu nada e costuma dizer que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo e no final não sabe fazer? Há uma responsabilidade nessa construção. Há uma responsabilidade quando nós geramos isso na vida dos nossos filhos. Quando nós geramos na vida daqueles que Deus nos deu. Seja na escola, seja no trabalho. Sabe, seja no seu meio social, seja no meio social da internet. A influência. Ali você está construindo um legado. Ali você está deixando uma trajetória. Ali você está deixando a sua impressão. E a pergunta é, o que eles contemplam? O que eles estão vendo ao seu respeito? A palavra legado, para muitos é difícil a compreensão. Porque quando nós falamos de legado, o Provérbios vai falar sobre um pai que ensina um filho. Um pai que ensinou um filho. Mas nós, muitas vezes, temos a dificuldade. Porque nós não tivemos um pai que ensinou o caminho. Nós não tivemos um pai que apontou o caminho para nós. E aí, nós perguntamos, mas como eu vou saber esse caminho? Como eu vou saber esse caminho se o meu pai não me ensinou, se eu não tive um pai para me ensinar, se eu não tive uma mãe para me direcionar? Mas hoje, você está tendo uma oportunidade de ouvir uma palavra como essa. Hoje você está tendo a oportunidade de entender que você é responsável pela construção do seu legado. Que você é responsável. Você é responsável por aquilo que você quer deixar nas pessoas. Por aquilo que você quer deixar na sua família. Por aquilo que você quer ser lembrado. Quando nós partirmos dessa vida, como nós seremos lembrados? Como as pessoas olharão para nós e se lembrarão de nós? Sabemos que muitas vezes, quando alguém morre, a pessoa não prestava a vida toda. E aí quando morre, a pessoa está lá, no caixão, chorando. Porque ele era um bom pai. Porque ele era um bom marido. Movido ao emocionalismo. Logo depois que aquilo acaba, esquece. Nunca mais lembra. Legado é diferente disso. Legado é ser lembrado constantemente. Lembrado é estar impresso na mente das pessoas. Ao ponto de as pessoas lembrarem de você com alegria no olhar. Com alegria no coração. Em falar de você com essa alegria. Em falar disso. E é o que Deus está fazendo em nós. Gerando legados nas nossas gerações. As nossas gerações precisam conhecer quem é o nosso Senhor. Eu pesquisando na Bíblia sobre geração. O que é geração?
Nós falamos, Deus é o Deus da minha geração. Deus é o Deus, a minha geração foi levantada para fazer a diferença. E o que é geração? Ou melhor, a minha pergunta era, quanto tempo dura uma geração? E ali, a Bíblia antigamente vai falar que uma geração, ela durava 100 anos. Era um período de 100 anos que se durava uma geração. Porém, essas gerações, o tempo da geração veio diminuindo. Veio diminuindo. E aí, chegou-se a mensurar que uma geração teria 25 anos. Passou-se o tempo mais atual, mais próximo da atualidade. E eles concluíram que uma geração está durando 10 anos. 10 anos é o tempo de uma geração. Se você tem 10 anos aqui, uma geração. Se você tem 20 anos aqui, segunda geração. Se você tem 30 anos aqui, uma terceira geração. Se você tem 40 anos, 4 gerações e assim sucessivamente. Então, quantas gerações você já viveu? Quantas gerações já passaram por você? Quantas gerações ainda virão de você? Quantas gerações você carrega dentro de você? Eu estava fazendo a leitura de um livro muito interessante chamado Não Começou em Você. E esse livro me despertou muito para o que nós estávamos falando sobre legado. Sabe por quê? Porque nós temos carregado traumas, nós temos carregado dores, nós temos carregado dificuldades e problemas que não começou em nós. Quando uma criança ela é gerada, quando uma criança ela é formada no ventre da sua mãe, consigo já tem para as próximas 3 gerações no DNA daquela criança. Se for do sexo masculino, no espermatozoide dele já tem 3 gerações. Se for as mulheres, né, o sexo feminino, tem ali nos óvulos daquela menina. Então, quando uma mãe gera uma criança no seu útero, ela não está gerando somente uma criança, mas ela está gerando uma geração. Ela está gerando ali uma multidão vindo dela. E você percebe que nos dias atuais as pessoas hoje não querem mais falar disso. Não querem mais falar de expandir. Não querem mais deixar a sua geração marcada. A geração de hoje é a geração do TikTok, para muitos. A geração de hoje é a geração dos influenciadores da internet. A geração de hoje é a geração dos ansiosos, dos depressivos. A geração de hoje é isso que o mundo tem imprimido para a sociedade. Mas nós olhamos para a palavra e a palavra está dizendo que o caminho que nós ensinamos para os nossos filhos, quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele. Eles não se afastarão desse caminho, eles lembrarão. Sabe, mãe, pai, é um desafio muito grande educar uma criança. É um desafio muito grande educar uma criança. Nos dias de hoje. Porque você ensina algo e a sociedade lá fora ensina outro. Você ensina uma coisa aqui, lá fora ensina outro. E hoje eu conversando com a minha mãe, falando para ela. E eu dizendo para ela, mãe, eu já chorei tantas vezes nessa vida. Eu já chorei tanto nessa vida porque pela cobrança que eu exigia de mim como ser uma boa mãe. Porque eu preciso ser uma boa mãe, porque eu não posso errar, porque eu não posso falhar, E aí eu falando para ela que parece que eu tenho que saber de tudo para ensinar a minha filha. Minha filha tem 8 anos de idade. Desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, eu tenho essa responsabilidade de ensinar, de aplicar, sabe? Então, muitas vezes eu me pegava dizendo, parece que eu fracassei. Parece que eu não consegui ser mãe. Quantas mulheres aqui vão me entender o que é isso? Muitas mães aqui conseguem compreender o que é esse sentimento de parece muitas vezes não dar conta daquilo que Deus nos concedeu. Mas nós temos tanto a aprender. E nós aprenderemos constantemente. E aí hoje eu fui almoçar com a minha mãe, conversando com ela e ela dizendo assim, minha filha, essas crianças têm tanto para ensinar vocês. A sua filha tem tanto para ensinar. Porque nós costumamos achar que somente os adultos têm para ensinar para as crianças.
Mas quantas vezes as nossas crianças não são usadas para nos ensinar muita coisa? Quantas vezes nossas crianças nos chegam até nós com alguma situação que nós pegamos e olhamos e dizemos, realmente, eu preciso aprender com ela. Eu preciso entender, eu preciso escutar, eu preciso perceber que nós estamos em uma via de mão dupla de aprendizado nessa terra. Estamos constantemente aprendendo. Somos eternos alunos dessa escola chamada vida. Aprenderemos enquanto nós vivermos aqui. Essa construção, ela é constante. Ela é constante. Ela é, ali maravilhosa. Porque significa que nós estaremos sempre aprendendo. Que nós nunca saberemos o suficiente. E que nós estaremos sempre, sempre, sempre evoluindo. Como mãe, como pai, como ser humano, como pessoa. E aos jovens que aqui estão, que ainda não tem a quem ali, deixar ali ainda aquela, não passa ainda por esse aprendizado. Olhem, talvez você diga assim, mas eu não tenho uma referência, mas eu não tenho alguém para me direcionar, eu não tenho ninguém que me ensinasse, ninguém me ensinou, irmã, ninguém me ensinou o caminho para que eu pudesse andar. Eu tive que andar com as minhas próprias pernas. Eu tive que andar sozinho. Você nunca está só. Nós nunca estamos só. Eu tenho um irmão que eu descobri, no final da vida, do trajetória do meu pai. E esse meu irmão, o meu pai reconheceu ele como pai no final da vida. Já estava morrendo, 75 anos, já estava morrendo. Ele tinha, esse jovem, hoje ele tem 23 anos, mas na época, nesse período, ele tinha 19 anos. E ele, ele só tinha, quando ele nasceu, só tinha a mãe, só tinha a mãe dele. E acho que 2 anos, 3 anos depois que ele nasceu, a mãe dele faleceu. Então logo ele ficou órfão de mãe e pai que ele não conhecia. E eu sei o quão sofrido foi e é a vida dele até hoje, pela ausência de alguém que não ensinasse o caminho, de alguém que não apontasse o caminho. No final da vida do meu pai foi, pediu perdão dele, reconheceu ele como filho dele. Mas na graça de Deus, Cristo se apresenta. Na graça de Deus, Deus usa não somente o pai e a mãe, mas Deus usa pessoas para dizer, olha, prazer, esse aqui é Cristo. Prazer, esse aqui é Jesus, o Salvador. Prazer, esse aqui, olha, é aquele que salva. Prazer, esse aqui é aquele que cura. Deus nos usa em todos os lugares. Deus nos usa para abençoar e para falar de Jesus para pessoas. Então, quando se fala de um legado, claro, base é pai e mãe. Mas se faltou figuras de base, nós temos aí muitos e muitas pessoas que têm expandido essa palavra. Então nós estamos sempre sendo direcionados, nós estamos sendo sempre levados a refletir, a entender que a responsabilidade com que nós carregamos é necessário. Eu e você carregamos algo dentro de nós. Nós carregamos vida, a vida de Deus. Lá em Gênesis disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus declarando, vou fazer o homem a imagem e semelhança do Deus vivo. Eu não vou fazer o homem na projeção do diabo. Eu não estou fazendo o homem na projeção de Satanás. Eu não estou fazendo o homem na projeção de demônios. Mas eu estou fazendo a projeção de homens à imagem e semelhança do Deus vivo. Nós somos assim. Nós pertencemos a Ele. Então, muitas vezes, os traumas, os legados errados que deixaram em nós, nos marcaram, ao ponto de a gente desanimar e desacreditar que em nós seria diferente. Mas na nossa geração, no nosso tempo, pode ser diferente. Mas na minha família, estava falando para minha mãe hoje, mas na minha família ninguém viajou para fora do Brasil. Seja você o primeiro a viajar. Mas na minha família ninguém é tão abundante, só tem, a minha família sofre com o problema da miséria. Seja o primeiro a romper na vida. Na minha família todo mundo
é divorciado, ninguém é casado, ninguém gosta de casar. Seja o primeiro a ter uma família abençoada. Ah, na minha família lá, todo mundo isso e aquilo. Seja o primeiro. Seja a diferença, seja o referencial. É desse povo, é dessas pessoas que o mundo precisa. Pessoas que deixem a sua marca. Mas não deixem a sua marca de forma negativa. Mas pessoas que deixem uma marca impressa, revelando a Cristo. Que possamos resplandecer, que possamos manifestar essa responsabilidade por esse legado. Nós vamos ler alguns textos. Salmos 112, verso 1 e 2. Salmos 112, 1 e 2, que diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Vamos ler um outro texto em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falará sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E os que em mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Salmos 78, verso 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Êxodo capítulo 3, verso 15. 3:15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Lemos aqui 5 textos, e todos eles estavam falando sobre o transpassar da informação. O transpassar da continuidade da jornada. Sabe, o Senhor sempre fazendo o homem entender que ele tinha uma responsabilidade. E qual era a responsabilidade do homem? Falar do Senhor. Falar de Cristo. Falar, sabe, do que era eterno. Falar da vida de Deus para as suas gerações futuras. Será que daqui a alguns anos os seus netos conhecerão do Evangelho? Será que daqui a alguns anos os seus bisnetos conhecerão sobre Cristo? Nós somos responsáveis. Nós somos as pessoas responsáveis em transferir isso. Eu vim conhecer a Cristo no meu tempo, através da minha mãe. Os pais da minha mãe não tiveram o privilégio de ouvir do Evangelho da Salvação. Talvez os pais dele também não tiveram o privilégio. A minha mãe hoje tem 73 anos. E ela teve o privilégio que um dia que ela partir dessa vida, ela deixou os 7 filhos dela, conhecendo do Evangelho. Ela ensinou o caminho. Nós sempre falamos dela. Ela foi uma mãe que praticamente criou os seus 7 filhos sozinha. E pergunta dela, senta com ela, pergunta dela se foi fácil. Não foi fácil. Levar 5 crianças para a igreja. Participar de cultos durante, muitas vezes, 3, 4 vezes na semana. Levando aquelas crianças. Não era fácil, mas ela conseguiu.
E hoje os filhos dela estão na presença de Deus. E se não estão, foram ensinados no caminho. E até hoje ela está no caminho, ensinando diariamente, intercedendo pelos seus filhos. Então nós, como pais, carregamos essa responsabilidade. Ensinar os nossos filhos. Com o meu pai foi diferente. O meu pai, eu que tive que apresentar Cristo para ele. Mas pense a graça de Deus que foi isso na minha vida. Poder ensinar a ele, poder falar de Cristo para ele. Foi um grande privilégio. Hoje eu ensino a minha filha. E eu almejo que a minha filha ensine os filhos dela. E assim sucessivamente. Nós estamos aqui, nesse tempo, nesse momento chamado hoje. Não é à toa. Nós carregamos a responsabilidade de transferir para as próximas gerações sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Cristo, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele faz e sobre o que Ele irá fazer. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que significa eternamente? Sem fim, para sempre. Então, de ponta a ponta, de começo ao fim, Ele será eterno. E isso é o motivo de nós celebrarmos. Isso é o motivo de nós nos alegrarmos na presença dEle. Que as nossas gerações futuras conhecerão quem é o nosso Deus. Amém? Fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Deus trouxe você nesse lugar para que você tivesse essa compreensão. Sabe, feche os seus olhos nesse momento. O maior modelo da Bíblia, eu falei sobre pessoas aqui como Silvio Santos, como Freud, mas existe alguém que superou todos esses exemplos. Existe alguém que ultrapassou gerações e gerações e tem ultrapassado. Existe alguém que a Bíblia vai relatar que conseguiu alcançar gerações depois de 2025 anos depois da sua morte. Não foi depois da sua vida, foi depois da sua morte. E a Bíblia vai falar sobre um alguém muito especial. A Bíblia vai falar de alguém que esteve presente ao lado do seu pai, criando, gerando. Quando nós lemos aquele texto de Gênesis capítulo 1, verso 26, ele estava presente lá. Ele era o filho daquela situação. Ele era o filho vendo o pai criar os céus, criar a terra, criar os seres, criar a lua, as estrelas, o sol. Ele era o filho que estava presente vendo o pai criar, vendo o pai gerar. E quando o pai vai fazer o que ele tinha de melhor, que era o ser humano, que era eu e você, porque nós estávamos dentro dele. Ele chamou esse filho, ele chamou o Espírito, e ele disse: façamos o homem, filho, nós vamos criar algo. Filho, nós vamos criar algo maravilhoso. Nós vamos criar algo completo. Nós vamos criar um ser. Ah, meu filho, nós vamos criar o melhor. Não é qualquer coisa, é o melhor. Venha e veja, participe. Seja a palavra saindo da minha boca. A Bíblia vai dizer que Cristo é o Verbo, que Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. No princípio ele era o Verbo. No princípio o Filho estava com o Pai. E a Bíblia vai falar que depois de muitos anos, ele vem à Terra com uma missão. Ele vem para a Terra com uma missão. E qual foi, Tassimara, essa missão? Foi revelar o Pai. Jesus veio para essa terra para revelar o Pai que ele tinha. E não existe referência maior nos dias atuais. Podem passar 2, 3, 4, 5 mil anos. Ele será a maior referência de legado. Jesus o Cristo deixou em nós a maior referência. Mas por que ele deixou? Porque em João capítulo 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ninguém se achega a Deus se não for por Jesus. Então Jesus, como referência, constrói o maior legado que a humanidade poderia conhecer. A humanidade pode hoje, eu e você, podemos lembrar e compartilhar do homem, Jesus homem, que construiu o maior legado dessa trajetória. Hoje nós lembramos, hoje nós falamos, hoje o nosso coração, sabe, bate mais forte quando nós falamos de Jesus. Jesus é o caminho. Sabe, não são os problemas, não são as dores desse mundo, não são as dificuldades, não. Jesus, Ele é o caminho. Jesus é o suficiente para mim e para você. Talvez hoje você passa por dificuldades. Talvez hoje você passa por momentos difíceis, por desertos. Mas lembre-se, Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente para mim e para você. Quando tudo parecer que não dá certo, quando tudo parecer que é o fim, Jesus é o caminho. Triste é saber que muitos só querem o caminho no final da sua vida, no final da sua jornada. Tomam por decisão Jesus como seu caminho. Um caminho foi feito para ser percorrido. Um caminho foi feito para ser andado. Um caminho foi feito para que você possa andar. Quando você estiver no caminho, lembre-se, é o tempo de Deus para a minha vida. Quando você estiver caminhando, lembre-se, é a oportunidade. É o tempo. Todo dia é uma oportunidade. Todo ser que vive, que respira, louve ao Senhor. Todo pulmão que tem ar, louve ao Senhor. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis para que as nossas gerações futuras conheçam quem é o Senhor. Não fique com medo. Não tenha medo. Não se responsabilize. Não queira ser irresponsável com aquilo que você carrega. Há uma geração vindo após você. Há uma geração vindo após você. E eles precisam ouvir o que Jesus, o que Cristo ainda faz. E Ele salva. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Esse é o Jesus que um dia eu conheci. E eu me apaixonei. E eu disse, é Ele. É o modelo, é a referência que eu quero para a minha vida. Eu quero ser modelada em Cristo. Mesmo quando eu achar que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta, eu lembro que não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre quem eu carrego. Entreguei a minha vida um dia para Jesus. E eu disse, Jesus, a partir de hoje, não me deixa olhar para trás. Não me deixa olhar para trás. Me ensina a andar nesse caminho. Quando eu não conseguir andar, me carrega nesse caminho. Mas não me deixa ficar no meio do caminho. Estar no meio do caminho não significa que terminou para você. Não significa que é o fim. Não significa que é o fim. Talvez você cansou no meio desse caminho. Mas existe alguém ali do seu lado, capaz de carregar você no colo,
quando você parece que não vai conseguir mais dar passos. Porque Ele, o Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador, sabia o Pai que Ele tinha. Sabia quem era o Pai que Ele possuía. Nessa noite eu quero convidar você a adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Sabe, fale com Ele. Se você hoje se encontra desanimado, se você hoje se encontra sobrecarregado, a palavra de Deus diz: vinde a mim. Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados, e eu, Cristo, vos aliviarei. Me mostrou que é o amor. Adore ao Senhor. E hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção e me transformou, me deu uma direção. Me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, hoje eu posso ver.